Olá, aqui é o Anderson Barros do Bancada Eletrônica. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse circuito GFX Core Power ou GFX Core, tá? Esse vídeo é a pedido do nosso amigo Fran Rabelo de Sobral, no Ceará. Ele na verdade me pediu para falar do circuito do V-Core, né? Mas antes de eu falar do circuito V-Core, é fundamental que eu fale primeiro desse circuito GFX Core, né? Que está relacionado diretamente à imagem gráfica, né? Ao processamento gráfico relacionado à imagem. Já que esse circuito aqui é aquele onde você vem aqui na bobina medir a tensão, né? De GFX Core, e às vezes quando não encontra tensão você vai lá, grava a BIOS e o circuito volta a funcionar da imagem, né? E às vezes você vai lá, grava a BIOS e nada muda. Então eu vou falar como o circuito se comporta, qual a diferença desse circuito para outros com relação a outros circuitos, tá? Essa placa aqui é uma placa da Samsung RV415, tá? O modelo da placa é a BA41 01532A. Antes de eu continuar, eu queria pedir a vocês aí que não esqueçam aí de deixar o seu like ou dislike se não gostou, porque isso aí ajuda o canal a crescer, pessoal, tá? Mais uma vez eu vou bater nessa tecla, sua omissão nos deixa em dúvida se devo ou não continuar fazendo os vídeos, né? Então não esqueça aí, para você que é inscrito no canal, de deixar o seu like ou dislike aí, e para você que não é inscrito, se inscreva no canal, marque o sininho aí, ajude o canal a crescer, beleza? Divulgue esse canal se puder, pra gente tá fazendo esse canal crescer, beleza? Esse canal não é para mim, é para vocês, pessoal, tá? Entendam isso. Eu tenho sempre procurado colocar aqui vídeos exclusivos, né, com relação à análise de circuitos. Gostaria de mandar aqui um abraço a todos do grupo Bancada do Notebook no Telegram. Bancada do Notebook versão UFC, tá? E o bicho tá pegando por lá, hein, pessoal? O negócio tá quente. Com mais de 200 inscritos e o bicho pegando no grupo. Um abraço em especial ao juiz do grupo, né, o Wagner Mercúrio, tá? André Trindade, o André, o Douglas, ao Fran mesmo que solicitou esse vídeo, ao Bruno Mota, né? Bruno Mota, que tem um canal também aqui no YouTube, tá? Para quem não sabe, é o canal Elite Note, muito bom, tá? Onde ele faz reparos em notebooks, um canal excelente, tá? Vamos lá no grupo dele, se inscreve no grupo, quem não for inscrito se inscreve lá, que o canal é muito bom, ajudar a crescer, a chegar aos 1000 inscritos, pessoal, porque ele tá doido para soltar a franga, tá? A Boiolice está correndo solto, então ele disse que se chegar aos 1000 inscritos vai começar a gravar vídeo de luva rosa, peruca e coisa e tal. Então vai lá no canal do Bruno Mota, tá? Elite Note, e se inscreve lá. Mas antes se inscreva aqui também, tá? Não esquece não. Mas manda aqui um abraço a todos do grupo Bancada do Notebook. Não vou falar o nome de todos aqui, porque senão vou perder muito tempo, tá? Um abraço a todos. Bom, mas voltando ao tema aqui, né? Para não fugir do foco. Pra gente falar aqui do GFX Core, vamos voltar aqui à página de diagrama em bloco, né? Para que vocês possam entender. Aqui é a primeira página, né? Então temos aqui o diagrama em bloco. O nosso amigo Fran, ele pediu para falar sobre o V-Core. O V-Core seria aqui esse circuito aqui, VRM, tá? E no caso aqui seria esse circuito aqui, responsável por alimentar o processador. Vou falar primeiro sobre esse circuito aqui, ó,
e tem uma relação direta, né, com o processador e responsável por gerar imagem, né, tanto em HDMI como na tela ou no monitor, ok? Esse GFX Core, ele é uma alimentação presente para esse circuito. Eu digo isso porque tem circuitos, como eu falei até agora há pouco, tem circuitos onde o GFX Core ele só é ativo de acordo com a utilização do núcleo do processador, tá? Então quem faz o controle de ativar ou não o GFX Core em alguns circuitos é o processador, o que não é o caso desse aqui. Você pode ver aqui que está escrito GFX Core totalmente independente, né? Então mostra-se que ele é um circuito ativo, ou seja, na bobina lá tem que ter tensão, na bobina de saída, porque ele é responsável por alimentar diretamente, né, um circuito gráfico externo, né, um circuito gráfico externo, ok? Então vamos voltar lá ao GFX Core para a gente entender como funciona esse circuito. Bom, eu vou dar um zoom para que a tela aumente. Como eu disse antes, é comum você vir aqui no GFX Core, né, já que a gente identificamos por meio do diagrama em bloco que esse circuito é um circuito independente, então ele tem que ter alimentação aqui. Esse ponto é fundamental, por isso que tem que ser visto lá no diagrama em bloco se há alguma informação referente ao GFX Core. Nesse esquema sim, né? Já disse que ele é um circuito independente, então tem que ter a alimentação aqui no GFX Core. Um outro ponto que você tem que olhar na página se fala alguma informação sobre as alimentações, e aqui diz sim também, ó. Diz que essa alimentação ela pode ser no mínimo de 0,85 volts, no máximo de 1,15 volts, né? Um 1,15 volts, não é isso? Atingindo um pico de 1,162 volts. Bom, isso aqui vocês vão entender já já como funciona isso aqui, tá? Eu vou falar. Isso aqui é ajustado no próprio circuito aqui, no próprio CI. Aqui nós temos o 15, que é o nosso ISL 95870B. Quando você vem aqui, pessoal, na bobina que você não encontra tensão, geralmente, né, se gravando a BIOS, em algumas placas ele dá imagem, né? Ele volta a dar imagem. Esse circuito aqui, se faltar essa alimentação, o circuito ela não vai ter imagem, já que esse GFX Core ele está diretamente relacionado à gráfica, né? A imagem do circuito. Então, em alguns circuitos, quando você vem aqui que não encontra, você vai lá, grava a BIOS e a imagem volta. É diferente desse circuito aqui, tá? Esse circuito ele é totalmente independente, então independente se a BIOS ela está corrompida ou não, esse circuito aqui tem que estar sempre com alimentação presente, tá? Para estar ok, tem que estar presente. Então, tanto faz. A BIOS não tem nenhum controle sobre esse circuito aqui para esse projeto, para esse circuito aqui, tá? Um outro ponto a ser considerado é que quando não se tem aqui a alimentação, antes que você venha fazer toda a análise no CI, eu já recomendo, mesmo que você coloque aqui o multímetro não detecte curto na linha, né? Se você mediu aqui, não tem atenção e você também não detectou nenhum curto na linha, né? Que você remova fora esses dois MOSFETs e meçam ele fora para ver se ele está chaveando. Por quê? Porque uma falha no MOSFET desse, seja no de alta ou no de baixa, ele aciona a proteção. Esse CI ele possui duas proteções, né? Quando ele identifica baixa tensão
né? A tensão baixa ele aciona a proteção, e quando ele identifica uma tensão excessiva, né? Claro que antes dele acionar a proteção ele vai tentar corrigir, né? Vai tentar corrigir. Quando essa correção não acontece, existe um tempo para essa correção acontecer. Quando essa correção não acontece, então ele aciona a proteção, ok? Então já peguei circuitos onde era um MOSFET desse que não chaveava, na hora que eu troquei a placa voltou a funcionar. Capacitores aqui, esses capacitores aqui, ó, que tem um sinal de mais, são capacitores de filtro dessa linha, e eles costumam muito dar problema, tá? Então um capacitor desse com a sua ESR alterada, esse circuito ele pode parar, tá? Ele pode parar, não ter tensão. Então você vai substituir os capacitores e o circuito volta a funcionar, tá? Então tem que ficar atento antes de começar a mexer, fazer essas duas análises inicial, né? Tanto nos MOSFETs como nos capacitores de filtragem. Observe que o valor dele não é tão baixo, são 330 cada, quer dizer, os dois aqui já dá quase 1000 volts. E como esse circuito trabalha com a frequência alta, né? Ele gera uma frequência aqui, então esses capacitores aqui, a sua SR, elas tendem a se danificar com mais rapidez, né? Então ela faz muita diferença nesse circuito, tá? Se aqui fosse um circuito comum de uma frequência baixa, a SR não faria tanta diferença, tá? Mas nesse caso sim. Bom, voltando aqui ao CI, o primeiro ponto que tem que ser identificado aqui, após você ter feito essas análises que falei, é a alimentação, né? A alimentação desse CI, ele entra aqui no pino 18 com 5 volts e pino 17, tá? O pino 18 é uma alimentação direta aqui para o circuito fase, tá? Para o circuito fase. Note que essa alimentação ela já entra direto, né? Aqui. Já aqui ele passa por um resistor de baixo valor. Essa alimentação VCC, né? VCC é uma alimentação para todo o resto do circuito aqui interno no CI, tá? Observa aqui, ó, pelo datasheet VCC. Ele entra aqui, né? E já o PVCC ele vem aqui, ó, para os modos, para os drivers alimentar aqui o drive de baixa, né? Low gate, aqui ó, L gate, low gate. Passa aqui por um diodo polarizado, vai alimentar o outro driver, o boot, né? Ou boot, como queiram chamar, beleza? Aqui, pessoal, no VCC, né? Ele passa aqui por um circuito, recebe aqui a sua habilitação, também passa por um operacional para sofrer aí um controle, e chega aqui depois na sua saída, ele vem também para um circuito chamado soft starter, né? Esse soft starter é um circuito que vai dar partida no integrado, mas de forma mais lenta, tá? De uma forma lenta, para não causar aí no integrado, talvez uma partida rápida pudesse danificar o circuito, né? Danificar algum circuito aí. Então, soft start quer dizer que o CI ele vai partir, vai ter uma partida lenta com relação a muitos outros circuitos aí, né? Então aqui não mostra, mas depois desse soft start vai a alimentação para todo o resto do circuito, tá? Todo o resto aqui do circuito ele será alimentado. Isso aqui é só uma representação do diagrama em bloco, mas aqui são milhares de componentes, né? Por exemplo, um bloco desse aqui são dezenas ou centenas de componentes, aqui também, etc, né? Então há todo um circuito bem complexo aqui, não se baseia apenas nisso que está aqui. Eles fizeram aqui um resumo do diagrama em bloco. Bom,
voltando aqui ao esquema, então aqui nós temos as alimentações que acabamos de ver, né? O pino para que volte depois da alimentação seria a habilitação, que seria esse pino aqui, né? Então você vem aqui, verifica as duas alimentações, está presente, beleza. Isso vamos imaginar que você não encontrou alimentação aqui, né? Não encontrou alimentação aqui, trocou os capacitores ou verificou está ok, verificou os MOSFETs está ok, né? Então, em tudo em perfeitas condições, você vem aqui e verifica a alimentação, tá? Tem que estar presente. A alimentação aqui está dizendo que é uma alimentação de 5 volts. Então tem que ter 5 volts nos dois pinos, tá? Nos dois lados. E você vai ter que verificar, o próximo pino é a habilitação, né? Porque na hora que tem a alimentação, ele vai ter que ter a habilitação para começar a funcionar. Essa habilitação vem do Super I/O, tem que chegar aqui, passa por esse resistor de 100K e chega no pino 13, tá? Após verificar sua alimentação e sua habilitação, né? Aqui nós temos os pinos que são ligados ao terra, pino 20 e pino 21. Você vai verificar agora os pinos de controle, tá? Então, olhando aqui no gráfico, né? Olhando no gráfico, qual seria aqui os pinos de controle, né? O primeiro pino a ser analisado aqui seria esse SREF, tá? Esse SREF, ele nasce aqui nesse circuito aqui, tá? Observe aqui que ele vem aqui para esse operacional, né? E tem aqui a sua saída no pino, que no circuito aqui seria o pino SREF 77 aqui, ó. Seria o pino 4. Essa tensão de SREF, ela serve para polarizar os pinos de controle no próprio CI aqui, ó. 70, 71, 72. Se você observar os resistores em série aqui, desse ponto a esse, ele forma uma carga resistiva, né, para essa referência aqui, significando que aqui ele subdivide, ó, né? Então cada ponto desse aqui tem um valor, você tem que calcular esses valores. Então aqui vai ter um determinado valor, aqui vai ter outro e aqui outro valor, mas levando em consideração que esses valores aqui, ó, eles são fixos, né? Eles não são alteráveis, eles são um valor fixo porque já pré-determinado pelo valor do resistor aqui. Isso já indica que esse CI já tem uma setagem fixa, né? Aqui, SET é de setagem do sinal. Então ele já tem uma setagem fixa para funcionamento. Ele já determina que o CI aqui ele já tem corrente, já uma setagem fixa. Em alguns circuitos, não nesse, mas em alguns circuitos, algumas placas, vocês vão encontrar esse sinal aqui, 70, 71, 72, eles ligados diretamente ao processador, né? Ou ao circuito que ele é alimentado. Para quê? Porque será não o próprio CI que controla isso, mas sim será o processador que vai controlar, né, essa setagem. Em alguns circuitos isso se faz necessário porque o processador, quando vocês trocam um processador por outro, por exemplo, eles têm alimentações, suas alimentações pode ser necessário um pouco mais, uma corrente a mais, então eles precisam estar reajustando aqui para que ele possa funcionar dentro, né, dos padrões do processador. Nesse caso aqui, pelo que eu vi aqui, ele usa apenas um tipo de processador, no caso da AMD ali, né? Então ele já predeterminou aqui uma setagem fixa, ok? Por meio do SREF. Então quando ele recebe aqui o SREF, ele já determina também esses 3 pontos aqui automaticamente. Observando aqui no esquema, observando aqui, ó, no datasheet, quando ele sai aqui o 7, né?
Aí ele já vai também setar o 717 e 73, que seriam esses pontos aqui. Quando ele faz isso, o circuito ele começa a funcionar as fases. Tem que chavear, tá? Tem que chavear. Então o que acontece? O circuito começando a chavear, já que ele tem habilitação e já tem a setagem, ele vai alimentar, no caso lá como a gente viu na página 2, vamos voltar lá para a página 2 do diagrama em bloco. Ele vai alimentar aqui, ó, ele começa a gerar aquela tensão na bobina, vai alimentar aqui o circuito gráfico. O circuito gráfico, por sua vez, aqui ele não mostra o detalhe, ele retorna esse sinal, tá? Ele retorna. Vamos observar aqui, voltar lá para a página 50. Aqui. Então o circuito gráfico ele vai retornar esse sinal por meio desses dois sinais aqui, ó. VID1 e VID0, tá? Esse sinal retornável é avisando aqui ao CI de que a alimentação, né? A alimentação foi identificada, tá? VID não é de vídeo, tá, pessoal? VID é voltagem identification, né? Identificação de voltagem. Bom, aqui podemos observar que na verdade o circuito lá, ele não é que ele manda um sinal, ele abre ou fecha uma porta, né? Ele abre ou fecha uma porta, é um open drain. Então o que é que ele faz? Quando ele abre aquele dreno, né? Ele libera aqui, então já indica aqui, ó, que se esse circuito aqui ele estiver com esse resistor polarizado a nível lógico alto, que não é o caso desse, esse aqui, ó, no staff, quem está polarizando na verdade ele está a nível lógico baixo, mas esse circuito aqui e esse aqui, ó, ele tem relação com esse ajuste aqui, ó, tá? Foi o que eu falei que ia falar nesse instante. Então, observando aqui, como esse circuito aqui, ó, VID1, ele está com o resistor apontado para o terra, né, de 2.2K, ele está levando esse ponto aqui a nível lógico baixo, né, está levando a nível lógico baixo. Então, VID1, se a gente for olhar aqui, ó, G1, gráfico 1, tá? Ele está levando a nível lógico baixo, né? O VID0, né? O G0, gráfico 0, ele está ao contrário. Observe que o nível lógico baixo ele não está presente. Esse resistor ele poderia estar aqui ou estar aqui. De acordo com sua posição, ele mudaria aqui o seu valor. Então ele está polarizado a nível lógico alto. Então essa tensão de nível lógico alto aqui vai chegar aqui. Então aqui quando você for medir vai ter 0. E aqui quando você for medir vai ter 3.3 volts. Indicando que o VID0 a nível lógico alto, então a sua saída será de 1 volt. Então você vai ter aqui 1 volt. Se por acaso aqui tiver mais, né? Se por acaso aqui tiver mais, por meio desses dois pinos aqui, ó, dessas duas linhas aqui, ele vai fazer o controle, pino 9 e pino 10, que seria aqui esses dois pinos aqui, ó. Então ele vai fazer o controle, né? Primeiro ele vai entrar aqui, né? Pelo VO ele vai entrar aqui e vai tentar fazer a correção, né? Para ajustar para 1 volt, já que ele está setado lá para 1 volt, né? Então ele vai tentar fazer a correção. Já chegando aqui o sobreaviso de que está alto. Então chegou aqui, ele vai ter uma saída aqui, tá? Aqui nós temos
o reset, que é a referência, né, que a gente falou, e temos o feedback, né? O feedback aqui, ó, nesse caso aqui, também, ó, também é um pino de controle, que é onde ele recebe aqui a informação da tensão, tá? Então, essa informação ela vai chegar aqui e aqui e vai entrar aqui. Note que ela entrou com uma informação por aqui, entrou outra por aqui. Caso ele não consiga fazer esse controle, o que é que vai acontecer? Observe que esse mesmo feedback ele entra aqui também, ó. Tá vendo? Sobretensão ou subtensão, quer dizer, se ele detectou que está sobre, né, que está alta ou que está baixa, ele vai ter um tempo para corrigir. Se ele não conseguir, aí ele vai desarmar por meio desse ponto aqui, tá? Ele vai desarmar, desarmando aqui o gerador, né, o gerador que gera os sinais para o driver. E aí ele desarmando esse circuito, ele desarma os drivers e não tem chaveamento dos MOSFETs. Aí aqui é onde ele entrou em proteção. Então significa que se houver uma falha aqui, olha só, isso aqui, vou apagar todos esses riscos aqui para vocês entenderem bem. Isso aqui é muito difícil abrir o resistor desse, é coisa eu mesmo nunca peguei, tá? Por quê? Porque aqui a tensão é muito baixa e a corrente também. Mas aqui pode acontecer, né, com o tempo, né, o tempo de uso, oxidação, né, solda fria, solda rachar, e aí um resistor desse deixar de atuar corretamente, vai mudar todo o processo de comando aqui, alterando tudo aqui dentro, né? Alterando toda a informação que precisa para funcionar. Então vai entrar aqui informação errada, é óbvio que vai chegar no circuito aqui informação errada, ok? Porque aqui esse circuito aqui ele vai controlar aqui a referência. Observe que a referência ela sai daqui, mas ela é controlada, apesar de ser alimentado pela própria referência, mas ele controla também a referência por meio desses dois sinais de monitoramento da saída, né? Então começa tudo errado, tá? Começa tudo errado se houver uma oxidação, uma solda fria, e aí o circuito vai acionar a proteção. E às vezes a gente pensa que é o CI e é uma solda fria. Eu mesmo já peguei circuito aonde eu trocava o CI, né? Trocava o CI, colocava por outro e o circuito não funcionava, né? Daí eu jogava fluxo ao redor ali e dava um calor em todos os componentes ao redor ali. Dava um calor bastante para ver ele fundir mesmo a solda, né? E o circuito voltava a funcionar, indicando que era uma oxidação solda fria. Ela pode rachar por baixo, mas pode ser um rachado tão pequeno que você não consegue às vezes ver a olho nu, né? Precisa aí de um equipamento para conseguir detectar isso aí. Para não se perder tempo procurando, você joga fluxo ao redor e dá um aquecimento em todos os componentes ali, fazendo uma ressolda, né? Ou você coloca aí numa estufa aí, em algum. Mas aí é outro procedimento, pessoal. Não vou entrar em detalhes aqui. Bom, então você tendo aqui, né, a gente já verificamos aqui os pinos de controle, os pinos de monitoramento, tá? Veja que o feedback ele recebe aqui, faz o controle também da saída, né? O VO, o offset, é ele quem vai indicar, esse offset, esse VO, quem vai indicar se a saída aqui, se ela está acima, né? Acima do que é permitido. Além do aviso aqui,
além do aviso aqui que vem do próprio circuito lá, tá? Voltage Identification. Bom, então é isso, pessoal. Aqui não é tão complexo, tá? Aqui temos um Power Good. Aqui temos um Power Good, ó. Em alguns circuitos, esse Power Good ele tem uma setinha assim, ó, né? Tem uma setinha assim, indicando que vai ativar alguma coisa. Não é o caso desse. Esse aqui, esse Power Good, ele não está sendo utilizado. Mas tem aqui, ó, um resistor de 3, que vem da linha de 3.3 volts, um resistor de 20K, né, para levar esse pino 12 a nível lógico alto, né? Levar a nível lógico alto. E por que isso? Porque certamente eu não fiz uma análise detalhada sobre o circuito, não fui ler aqui o datasheet completo, mas certamente esse Power Good aqui ele tem uma relação direta com um circuito de proteção, né? Ou seja, ele precisa desse nível lógico alto para informar que alguns circuitos aqui, talvez até o circuito aqui de gerenciador de controle, já que o sinal vem aqui, ó, para informar, né, que a fonte está ok, que esse Power Good quer dizer de fonte boa, né? Quer dizer fonte boa. Então ele precisa, então ele internamente ele está informando que a fonte está ok. A falta desse nível lógico alto aqui, né, quer dizer, se der uma solda fria aqui nesse resistor e ele deixar de funcionar, talvez o CI pare. E aí você pensa que é o CI, porque você vai verificar aí os componentes ao redor e nada está acontecendo. Então o que é que eu aconselho aqui? Você vem aqui, verificou o MOSFET ok, capacitor na saída ok. Você verificou alimentação, tá ok, as duas alimentações. Você tem que verificar aqui habilitação, tem que estar presente a nível lógico alto, tá? Aqui você já sabe que você precisa ver esse vídeo aqui de voltage identification, onde ele identificou, recebeu a informação lá do circuito que ele alimenta, né? Ele vai aqui, ó, por meio desse ponto aqui, ele vai alimentar lá o circuito, e o próprio circuito que ele alimenta vai mandar de volta aqui uma informação de que a voltagem foi identificada, tá? Ou seja, foi identificada a alimentação, e que essa alimentação aqui ela está ajustada a 1 volt, né? Pelo circuito aqui ele foi ajustado a 1 volt. Então já chega aqui a informação aqui dentro, ó, nesse ponto aqui, ó, vídeo 1, vídeo 2, já chega aqui dentro que é 1 volt. Se é 1 volt, né, ele vai estar aqui por esse ponto aqui fazendo esse controle para setar aqui a corrente necessária e determinar a voltagem e ter esse controle da voltagem, né? Ter esse controle da voltagem aqui. Se é 1 volt e caso na saída dê mais que isso, aí entra em ação esses dois pinos aqui. Quando é 1 volt normal, ele vai chegar aqui 1 volt normal, o circuito vai funcionar normalmente, tá? Mas quando não é normal, né? Quando não é normal, o que é que vai acontecer? Ele vai tentar corrigir por meio do gerador aqui, né? Gerador de sinal. Vai tentar corrigir. Se não conseguir a correção, aí ele vai bloquear por meio desse circuito aqui. Então, como saber se está, né, se está correto ou não? Aí você vai medir aqui, né? Você sabendo que na saída já está dizendo aqui que é 1 volt, você tem que saber que aqui na saída tem que dar 1 volt. Se der abaixo disso ou acima disso, né, ele vai estar ligando, desligando. Então você vai conseguir ainda, mesmo que vai ter um delay, né, um tempo aí, que você vai conseguir captar isso, talvez com um osciloscópio melhor ainda. Então pode ser que você consiga captar, porque o osciloscópio pode ser um delay muito rápido, mas o osciloscópio ele vai fazer isso, ele vai lá em cima e cai, né? Não dessa forma, que ele não cai voltando, ele vai aqui e cai aqui, né? Pode ser que faça isso. Então vamos supor que 1 volt tivesse que ser aqui
1 volt. Ele viu que ele passou, né? Por isso que ele chegou aqui, desarmou, porque ele passou de 1 volt. Então pode ser que você consiga com o osciloscópio fazer captar esse sinal. Com o multímetro já é mais diferente, né? Já é um pouco mais complexo, porque alguns multímetros não têm esse recurso de captar esse sinal tão rápido. Então esse circuito aqui não tem muito o que falar, tá? O cálculo aqui é muito simples de se fazer, né? Tem vídeos meus anteriores aí que fala como se fazer o cálculo, né? Se você vai calcular a tensão daqui, ó, tensão daqui, então o divisor resistivo é a soma desses três aqui, né? A soma desses três aqui com esse aqui é que forma o divisor resistivo. Já o divisor resistivo desse aqui, ó, é a soma desses dois aqui com esses dois aqui, né? E a soma e o divisor daqui é a soma desses três. Veja que muda totalmente, né? Com esse aqui. Então faz muita diferença. Aqui. Eu não vou entrar em detalhe aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Mas esse circuito aqui não tem muito segredo. É um circuito bem simples de se analisar, tá? Não tem segredo de forma alguma. Observe que temos aqui ainda mais outro pino de controle aqui, ó. Tá? É o RTN. Mais um pino de controle. Se a gente olhar aqui no circuito aqui, olhar onde é que está esse pino aqui, está aqui, ó. É um circuito para corrente remota, né? Isso aqui geralmente é para quando se houver um excesso de corrente, né? Se houver aí um excesso de corrente, aí ele vai tentar corrigir a corrente aqui, vai tentar fazer o controle da corrente, ok? Caso ele não consiga, aí você já sabe que aciona a proteção. Esse controle da corrente, né, ele é feita, como eu falei para você, ele capta aqui, seta aqui o sinal para setar a corrente correta, e aí ele vai gerar na saída aqui na fase a corrente correta. No caso de uma falha dessa corrente, né, então esse pino aqui vai tentar corrigir, tá? Esse pino vai tentar fazer essa correção. É isso, não tem muito segredo, tá? Quanto aos demais, quanto ao circuito aqui, eu falar detalhadamente como funciona, chaveamento disso aqui, eu acho que não há necessidade, porque chaveamento é tudo igual aqui, pessoal. Nos circuitos, isso aqui eu já falei em vídeos anteriores, né? Onde um chaveia, outro corta, então não vou entrar em detalhe mais nisso aqui, porque não há necessidade, tá? Se você não compreende como funciona esse circuito aqui de chaveamento, de funcionamento, tem outros vídeos aí meus aí que explica isso aí, tá? Então vou tentar não estar repetindo tanto certas coisas que não há necessidade. Para circuito de 3, aquele circuito, né, buck converter lá de 3 e 5 volts, que usa, né, o PWM, no caso esses circuitos de MOSFET de alta e baixa, eu explico bem como funciona, então não há necessidade aqui. Eu fui falar aqui mesmo dos circuitos de funcionamento desse CI aqui, né? A alimentação, repetindo, a alimentação, habilitação, tá? VRF, o VRF que está aqui. Aí, como aqui esse circuito ele já nos mostra, né, que o 7, né, que o 7 aqui ele é fixo, é um valor fixo, então você tem que verificar isso aqui. Como eu disse, uma falha nisso aqui aciona a proteção. Uma falha aqui aciona a proteção. Por que aciona a proteção? Ele vai alterar aqui
o seu valor, vai alterar aqui o seu valor de funcionamento. Supondo que o processador lá tinha que funcionar 1 volt, se ele estiver funcionando a 0,85 volts, processador não, o circuito gráfico, né, o circuito gráfico lá, e ele tiver 0,85 volts, ele vai fechar, ele vai, como é que se diz? Ele não vai ter imagem, porque ele está dizendo aqui, ó, os próprios circuitos aqui está dizendo que é a 1 volt. Então, como é que ele vai fazer lá? Como é que ele vai informar que é 0,85? Ele vai mudar aqui. Quer dizer, aonde aqui, por exemplo, tinha que ter 0, vai ter 1, né? Aonde aqui tem que ter 0 vai ter 1, ele vai fazer toda uma mudança e vai acabar que você vai entender isso aí, chegando também que o CI também vai entender isso. E aí vai acionar a proteção. Então é importante você verificar isso aqui sim, fazer uma ressolda, porque isso aqui pode estar acionando a proteção. Se após tudo isso identificado, né, você fazer essa verificação aqui, e você verificou aqui, você verificou os capacitores, não tem curto na linha, tá? Não tem curto na linha, tem habilitação, troca o CI, porque provavelmente vai ser ele, beleza? Bom, então é isso, é um circuito simples. Farei, eu avisei o Frank que o próximo vídeo eu farei, vou continuar com esse mesmo modelo para falar, Fran, do circuito que você pediu, que foi do VECORE, né? Mas eu precisava falar desse circuito aqui porque ele está relacionado também, né? Ele tem uma relação direta. Se a gente seguir aqui para a página 2, ele tem uma relação direta com o processador, né? Veja que o processador ele manda a informação para o gráfico. O gráfico precisa ser alimentado pelo GFX Core, tá? Repetindo, para que vocês entendam, tem circuitos que vocês vão achar 0 volts no GFX Core e a placa vai estar com imagem, com vídeo, mas geralmente ela não vai ter esse circuito gráfico. Ela vai ser direto controlado pelo processador. Então vai ser o processador, o circuito gráfico interno do processador, que vai ser ativado de acordo com o uso de núcleos do próprio processador. Quanto mais se usa o núcleo, que o processador se achar necessário de mais corrente, então ele vai ativar o GFX Core. Quando ele se achar necessário que não há a necessidade de muita corrente, né, que dá para levar aquele circuito ali numa boa, então o circuito GFX Core fica desativado. Mas isso é em alguns circuitos, tá? Já então, por isso, nesses circuitos onde o processador faz o controle, né, desse GFX Core, esse controle ele é monitorado coletando informação da BIOS, né? E aí, se gravando a BIOS, volta a dar imagem, beleza? Voltando aqui à página 50, né? Voltando à página 50. Então, não tem segredo. É um circuito bem simples, é curtinho, é poucos componentes, como vocês podem ver, tá? O circuito a ser determinado. Então, aqui o Power Good, você já vê aqui, ó. Lembrando, pessoal, que sempre que tiver uma dica aí, ó, sempre que tiver um pino saindo assim, ó, no caso aqui Power Good, que tiver saindo aqui e tiver um resistor pull-up, né? Resistor pull-up, porque geralmente esse circuito aqui é um open drain, tá, pessoal? É um open drain. Então, na verdade, do Power Good não sai tensão nenhuma, ele só apenas abre e fecha uma porta aqui. Ele abrindo a porta, né? Aí você controla como o engenheiro determinou, né? Ou por um open drain ou por um outro circuito aí. Nesse caso aqui,
Existe esse resistor, como eu falei antes, porque certamente esse power good está sendo utilizado internamente, onde a maioria dos circuitos não utiliza, tá? Mas nesse caso aqui sim, nesse caso ele está sendo utilizado. Então uma falha aqui, uma solda fria nesse resistor, se esse resistor abrir, certamente o CI vai parar também, tá? Fique atento a esses detalhes, beleza? Bom, demais é só isso, pessoal. Aqui não tem muito o que falar, né? O que você tem que compreender é que para que tenha tensão aqui, os punhos principais é o de alimentação, a habilitação, tá? E no caso aqui, a setagem dos controles, que já está pré-determinada. Pronto, isso aqui já é o suficiente para ele ter atenção aqui, gerar atenção aqui, começar a chavear. Se isso não estiver acontecendo e você não tem problema no MOSFET, não tem problema nos capacitores, então verifique os monitoramentos, que seria aqui os OCP, feedback, né? Verifique aqui os resistores do voltage identification, né, da identificação de tensão, e verifica os resistores aqui dos pinos de controle. Tá tudo ok? Tá, beleza, então pode trocar o CI. Tem muito o que fazer, beleza? Bom, um abraço a todos, espero que tenham compreendido. E deixem aí, não esqueçam aí de deixar o seu like, o seu dislike. Ajude aí o canal a crescer, tá bom, pessoal? Divulgue o canal aí, quem puder estar divulgando, dê uma força aí pra gente manter esse canal vivo, tá? Já cheguei a pensar seriamente em colocar esse canal, mas uma hora eu penso, uma hora eu volto atrás. Então dá uma força aí, beleza? Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.